Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo, este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estamos estudando Abacuque, mas já estudamos até aqui bastante livro. Já estudamos Efésios, já estudamos 1ª, 2ª e 3ª João, dentre outros. Então, antes de nós iniciarmos nosso estudo de hoje, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, deixe seu like, é importante para que o canal cresça. Assim o YouTube entende que é um bom conteúdo dele e distribui para mais pessoas. Comente aquilo que você aprendeu ou alguma dúvida que você quer tirar. Estarei me esforçando ao máximo para respondê-lo. Inclusive, também o seu comentário pode te levar para a Conferência de Jovens da Fiel. Já vou antecipar aqui, mas vai estar passando o card com as regrinhas. Mas já me antecipando, no dia do meu aniversário, em 30 de dezembro, estarei sorteando. Será meu aniversário, mas eu estarei presenteando alguém com esse ingresso da Fiel. Então lá tem a regrinha. O seu comentário pode te levar até lá. E compartilhe também com seus irmãos em Cristo, entendendo que é uma boa ferramenta para crescermos juntos, ou mesmo para quem não conhece a Cristo, entendendo que é uma boa ferramenta para evangelismo. Então é isso, conto com vocês. Vai estar passando o vídeo da Fiel para você sentir aquele gostinho de participar com seu comentário, e depois a vinheta e logo mais o estudo, que é o que mais interessa. Nós vivemos em depravação total, todas as esferas da nossa humanidade estão maculadas pelo pecado, todas as esferas da nossa humanidade são escravizadas ao pecado. O homem nasce mal, totalmente depravado, precisando de um substituto, alguém sem pecado. Deus deu seu único filho, comprando seus eleitos, favor imerecido, sacrifício perfeito. Você quer pagar, mas não é possível. Já está pago, a graça é irresistível. Na cruz do Calvário já foi consumado. Não há o que faça para ser agraciado, mas o legalismo traz um fardo pesado demais. A graça alivia e nos devolve a paz. Não é sobre nós, Cristo é o protagonista. De joelhos, todo cristão é calvinista. Senhor Deus, nós só podemos celebrar o Teu nome porque por pura graça o Senhor suscitou fé em nosso coração e nos levou a descansar em Jesus e tão somente nele. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Desenvolvemos a salvação pela tua mão, monergismo em ação, santificação. Somos tuas ovelhas, a glória é de Cristo. Tu nos predestinaste para sermos teus filhos, e na perseverança dos santos podemos confiar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. A vinheta já rodou e nós vamos dar sequência, então, em nosso estudo, que está em Abacuque, capítulo 2, versículos 9 a 11. Nós já iniciamos na semana passada os ais contra o opressor. Então, os ais do Senhor contra o opressor. Hoje serão os ais contra o opressor ao conquistador arrogante. Então, recapitulando até aqui, nós temos o profeta que orou ao Senhor, pedindo para que ele fizesse justiça diante do povo, onde os próprios judeus estavam praticando injustiças contra eles mesmos. Então Abacuque orou ao Senhor. O Senhor deu uma resposta falando que iria enviar um povo perverso para punir o seu próprio povo. O Abacuque orou novamente, meio que questionando: Senhor, como que o Senhor vai permitir que esse povo perverso fará tal coisa? E aí Deus responde novamente o profeta, informando que, apesar deles serem instrumentos do próprio Deus para punir o povo de Judá, eles também sofrerão as consequências devidas. E aí iniciou o ai do Senhor. São alguns ais que nós iniciamos, então, na semana passada. E hoje, então, será ao conquistador arrogante. Então, nós podemos entender o seguinte: nós temos certeza do propósito de Deus, que sempre vai ser o melhor conforme os seus próprios planos e não os nossos. E nós já estudamos, iniciamos estudando há 2 semanas, essa resposta, entrando nesses ais do Senhor.
E aí, esses ais contra o opressor, nós vamos hoje focar somente nos versículos 9 a 11, que é sobre esse conquistador, então, arrogante, e nós vamos entender o que o texto está dizendo nos versículos 9 a 11. Na minha versão NVI, diz assim: ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiro contra você. Oremos. Pai Santo, Tu és soberano e nós rendemos graças ao Senhor mais uma vez, clamando a Ti que nos traga entendimento deste estudo e que nós possamos, acima de tudo, ser transformados e mais parecidos contigo. Conduza-nos para que nós possamos ter discernimento da Tua palavra e que, de fato, venhamos glorificar o Teu santo nome sendo luz aqui na terra. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. No versículo 9, nós vamos ver claramente aqui que obter lucro injustamente através de maneiras ilegais, eles trazem consequências ruins. Então, seja por estelionato, seja por opressão, seja de qualquer artimanha que você usar, se foi de maneira ilegal, nós podemos entender que haverá consequências. E Deus, ele não está fora, não está fugindo disso. Apesar da Babilônia ser um povo usado pelo próprio Deus para punir os judeus que estavam praticando injustiças, lembrando que ainda não aconteceu aqui em Abacuque, é uma profecia do que virá a acontecer. Hoje nós estamos lendo, tendo certeza de que aconteceu, mas em Abacuque ainda iria acontecer, mas já é uma resposta de Deus. Então, pensando nisso aqui, que Deus iria utilizar os babilônios como instrumentos para punir os judeus. E aí, dentro de tudo isso, mesmo com esse entendimento que era instrumentos do Senhor, eles também sofriam as devidas consequências. E pensando nesses ais aqui, é exatamente a população da Babilônia que faziam tais coisas. Então, o versículo 9 fala o seguinte: ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. De maneira injusta, eles conquistavam para proteger o seu próprio povo, às vezes. Mas isso aqui não justifica a maldade. Então, o que a gente pode ter certeza? Já que estamos falando de um povo perverso, mesmo que a sua intenção seja proteger a sua própria casa, eles sofrerão consequências porque tais maneiras são ilegais aos olhos de Deus. Então, haverá sim consequências ruins, mesmo que as intenções deles sejam cuidar do próprio lar. Eles são um povo injusto e a sua perversidade trarão consequências. E é isso que Deus está deixando claro. Mesmo que o objetivo seja proteger a própria casa, eles envergonham o próprio lar. No versículo 10, nós podemos ler aqui o seguinte: você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Então, o que nós podemos observar? Essa trama para arruinar outros povos traz vergonha para a sua própria casa. Então, vamos imaginar que os babilônios, um povo perverso que dominavam tudo, cheios de poder, eles eram a vergonha para si mesmos, porque as maneiras que eles utilizavam eram maneiras ruins. Eles confiavam no próprio ego, eles confiavam nas próprias forças, nos seus próprios cavalos, nos seus próprios carros de guerra. De maneira totalmente ilegal, eles conquistavam nações, e isso trazia vergonha para eles mesmos. E era uma vergonha e um pecado para a própria vida deles. Cometeram pecados contra eles mesmos. E no versículo 11 nós podemos ler o seguinte: pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiro contra você. Não vamos ler isso como literal, né? Não são as pedras que de fato vão clamar, são as vigas que de fato vão clamar. Mas pensando no contexto que nessa figura de linguagem aqui, significa que aqueles que são sequestrados, aqueles que são saqueados, aqueles que sofreram ou sofreriam nas mãos deles, eles iriam clamar, e o Senhor
ouviria. O Senhor ouve o clamor daqueles que sofrem as opressões. Tudo isso que os babilônios iriam fazer contra os judeus, se eles clamassem, o Senhor certamente iria ouvir. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. Quando vocês fazem tais coisas, aqueles que sofreram tais coisas clamarão e eu certamente ouvirei. E vocês têm isso como evidência da própria culpa de vocês e por isso serão punidos. Então, como nós falamos lá já no início, como nós já vimos nos estudos das outras semanas anteriores, apesar deles serem instrumentos na mão de Deus para punir os judeus, ainda assim, pelas suas ações, pelos seus atos incorretos, eles também sofreriam punição de Deus. E não adianta você fazer as coisas erradas. Você sofrerá consequências ruins por causa disso. E o seu mau ato é exatamente uma evidência do seu pecado e por isso você já não tem mais desculpa. Você de fato é culpado e por isso sofrerá as consequências vindas da parte de Deus. E aí, com base nisso tudo, nós temos as aplicações, são só 2 hoje, que ficam da seguinte forma. Pratique ações justas. O lucro injusto, ele leva à ruína, mas as ações justas podem nos aproximar de Deus. Então, ao contrário dos babilônios que fizeram tudo o que eles fizeram ao longo da história de maneira totalmente indevida, ao invés de fazer como eles e sofrer as punições de Deus, tomem atitudes, pratiquem ações corretas, que glorifiquem o nome de Deus, que nos aproxima mais de Deus, para de fato nós sermos luz, né? Sermos luz aqui na terra, sermos reflexos da imagem do Senhor aqui na terra. Segunda aplicação, honre sua casa. Tome decisões que glorifiquem ao Senhor, para que traga honra ao seu lar, ao invés de vergonha pelas suas ações más. Então, os babilônios confiavam em seu próprio poder e na sua prepotência, na sua arrogância, nas suas ações indevidas, eles traziam vergonha e desonravam o próprio lar. Nós, como conhecedores da palavra, que nós servimos ao Deus vivo, devemos honrar ao Senhor, tomando decisões que glorifiquem a Ele. E quando eu honro ao Senhor, quando eu glorifico ao Senhor, eu honro também a minha própria casa. Então, que nós possamos ter esse conhecimento e praticar uma vida bíblica às pessoas que nós convivemos. E a grande ideia fica da seguinte forma: quem pratica injustiça envergonha sua própria casa, mas o justo honra o seu lar, glorificando o Senhor. Eu vou repetir. Quem pratica injustiça envergonha sua própria casa, mas o justo honra o seu lar, glorificando o Senhor. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.